está na linha também o presidente da OAB de Rio Preto, o Dr. Marcelo Henrique, para comentar com a gente também essa situação de instabilidade pelo qual atravessa nosso país, nosso estado, nosso município. Dr. Marcelo Henrique, boa tarde. Boa tarde, Alexandre Gama, e a todo mundo. Legal. Doutor, queria saber do senhor, presidente da OAB Subseção Rio Preto, deve estar em contato com outros presidentes de OAB, OAB estadual, OAB nacional, a opinião do senhor sobre esse momento pelo qual a gente atravessa e também, especificamente, sobre esses decretos de emergência e calamidade em Rio Preto. Olha, Alexandre, o momento é de atenção, de cuidado com a nossa saúde, de tomar medidas de prevenção contra o contágio do coronavírus. A advocacia vem sofrendo economicamente muito, porque o advogado depende dos honorários decorrentes, via de regra, dos processos judiciais, e os fóruns estão todos praticamente fechados, trabalhando em regime de urgência, mas mesmo assim com grande dificuldade de atender as reclamações urgentes da advocacia e do cidadão. Portanto, é um momento muito difícil. Mas nós temos que atuar, e a OAB, o Conselho Federal, a OAB São Paulo e a nossa subseção, juntamente com as outras subseções aqui da região, temos atuado com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, para que nós possamos zelar principalmente pela saúde, pela vida de todos nós. Por isso, nós estamos aí vivendo tensão, porém com muita razão. Legal. Doutor, rapidamente, é legal, é constitucional esse tipo de decreto? Tá entre as atribuições aí, claro, do chefe do Executivo, né? Olha, nós temos um momento de urgência na tomada de medidas pelo bem maior, que é a vida das pessoas, é a saúde. Em que potencial de prejuízo à saúde, à vida das pessoas, este coronavírus tem, eu acho que é uma questão técnica, é uma questão de medicina, e nós, fora os técnicos da medicina, todos temos que respeitar. Os instrumentos jurídicos, como é o caso de decretos, medidas provisórias e outras normas jurídicas, elas têm que ser tomadas para atender o interesse coletivo, o interesse da sociedade. E cada autoridade tem a responsabilidade de praticar estes atos no momento necessário e depois, obviamente, se agir com abuso de direito, responderá também nos termos da legislação vigente no nosso país. O doutor Marcelo Henrique, não é o caso de Rio Preto, algumas cidades do estado, inclusive da região, prefeitos têm fechado a entrada de cidades, proibindo a entrada de pessoas que possam estar com suspeita do coronavírus, o Covid-19, fazendo exames, temperatura antes das pessoas entrarem, ninguém entra, ninguém sai. Qual a constitucionalidade disso? Olha, ainda, Alexandre, que haja inconstitucionalidade de alguns atos, de uma certa forma, a estrutura judiciária ela está assim, com muito receio de tomar providência, porque não se sabe o inimigo invisível que nós temos à frente. Então, essas medidas podem estar evitando o contágio ou não. Se elas estiverem evitando, ela tem um bem maior, que é a vida, prevalecendo sobre o direito de ir e vir das pessoas, por exemplo, previsto na Constituição Federal. Eu acho que o momento agora é de, essas questões, aos poucos, elas vão se resolvendo, principalmente nesses municípios menores, com algumas decisões um pouco exageradas, pelo menos para alguns técnicos de medicina, da área médica. Enfim, eu acho que é uma questão de tranquilidade, para que as questões vão se ajustando com o tempo, né? E por se tratar de algo tudo muito emergencial, essas medidas vão sendo revistas ou vão sendo atendidas de acordo com o tempo. Tá certo. O doutor Marcelo Henrique, mudando um pouquinho de assunto, vamos partir um pouquinho para a parte mais política da coisa. Eu sei que o senhor também tem uma militância política forte. O discurso do presidente Bolsonaro ontem, dizendo que é bobagem fechar comércio, que tem que abrir escola, as pessoas têm que ir às ruas normalmente. Como que o senhor
recebeu isso? Como que o senhor analisa essa postura do presidente e hoje ainda, o presidente batendo boca com o governador João Dória, com outros governadores? Momento complicado, eu acho assim, né? Sem toda pessoa que ocupa um cargo de liderança, de representação, de comando de uma sociedade ou de um grupo de pessoas, ela tem que ter muita tranquilidade, principalmente nos momentos difíceis da sua gestão, da sua administração. Eu acho que está faltando um pouco isso ao nosso presidente do Brasil. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas eu acho que a forma como ele está se apresentando ou apresentando as questões está um pouco exagerada, sem muito fundamento. Então, a gente vê com uma certa tristeza, mas a nossa democracia, por mais que alguns dizem que ela está ainda muito precária, me mostra muito forte, porque nós estamos conseguindo ter um presidente falando questões, ou pelo menos apresentando entendimento diverso de toda uma comunidade médica, inclusive internacional, e a sociedade e o povo brasileiro está sobrevivendo, está continuando, está fazendo. Então eu acho que, assim, embora exista esse tipo de posicionamento que não ajuda muito nesse momento de crise, a sociedade ela continua muito forte, os seus organismos continuam funcionando. Isso é o mais importante. Tá certo, doutor Marcelo Henrique, presidente da OAB. Só para a gente finalizar rapidinho, doutor, a gente vê Facebook hoje, redes sociais, Twitter virou... todo mundo é especialista em tudo. E muita gente dizendo que o Bolsonaro tem agido assim para se isolar e, eventualmente, ser alvo de um pedido de impeachment e posar de vítima e, de repente, tomar medidas mais duras. Qual que é a análise que o senhor faz disso, com a experiência política que o senhor tem? Alexandre, eu acho o seguinte, o momento, a minha visão, não é uma questão política, é um descontrole de gestão. É um descontrole mais do que com a pressão política, toda a situação envolvente, em que ele está envolvido, ele não está conseguindo administrar. Ele não está conseguindo o seu controle emocional para dirigir o país. Né? Isso também não significa que ele esteja agindo de má fé ou com essa questão que as pessoas falam muito, a questão partidária, eleitoral. É mais um descontrole pessoal, íntimo, do foro íntimo que ele não está conseguindo controlar. Então espero e eu acho que torço para que ele volte à sua condição de tranquilidade para poder dirigir o país. Essas discussões políticas, partidárias e principalmente eleitorais não ajudam em nada neste momento, sem contar que é um momento que nós podemos ter uma resolução dentro de alguns dias, meses, e aí sim, depois, as consequências políticas partidárias que vão se resolver. O que nós temos que manter a serenidade para poder decidir e ter a precaução de cuidados com a nossa saúde, com a nossa vida. Então, eu acho que a sociedade, nesse momento, está falando muito, até porque ela está recolhida, muitas pessoas estão afastadas do trabalho, então tem essa potencialidade de achismo na internet triplicada. Então, mas nós temos que ter a serenidade de que isso vai passar e a questão eleitoral vai vir depois. Tá certo. Falar em eleitoral, o senhor acredita numa possível adiamento aí das eleições de outubro? Então, nós temos os prazos agora de filiações partidárias, são feitas eletronicamente, então eu não vejo muito prejuízo para que isso aconteça. Né? Eu acho que assim, é um momento que tem que aguardar um pouco o desdobramento dessa pandemia para depois a gente decidir. Eu acho que esse não é o principal. O principal nesse momento é o sistema de saúde, ele está adequado para atender a demanda de pessoas com necessidade de tratamento em razão do Covid-19. Acho que essa é a principal questão que nós temos que trabalhar e ajudar todos, principalmente os trabalhadores, os profissionais da saúde e outras tantas áreas que estão nos atendendo toda a sociedade. Tá certo. Esse é o doutor Marcelo Henrique, advogado, presidente da OAB de Rio Preto. Doutor, obrigado, viu? Um grande abraço para todos.